Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 41 da segunda fase da Unesp de 2021. Então, bora lá. E ela começa assim. A figura mostra uma sequência que representa as fases de transformação do milho em pipoca quando aquecido. O fenômeno da transformação do milho em pipoca ocorre pelo aquecimento e vaporização da água em seu interior. A pressão exercida pelo vapor rompe a superfície rígida e selada do milho e o calor provoca a expansão do seu conteúdo interno. Então, expansão do conteúdo interno, o que origina a parte branca da pipoca, leve, porosa e crocante. Para que o interior do milho se transforme em pipoca, é necessário que a pressão de vapor da água rompa a superfície rígida da casca. E aí ele vem com as perguntas a respeito de fruto, semente, endosperma, embrião. Então, antes da gente começar essa questão, eu já vou deixar claro para vocês, se vocês ficarem com dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma revisãozinha a respeito da morfologia vegetal. E depois a gente vai falar um pouquinho a respeito da pressão de vapor, o que é. E aí a gente vai chegar na nossa resposta. O que a gente precisa saber nesse caso é fruto, o que é embrião, o que é endosperma. Então esses três termos são importantíssimos da gente saber e diferenciar o que é cada um. Para isso, a gente vai fazer uma revisão morfológica da flor, porque toda vez que a gente fala de fruto, a gente está falando de flor. E a flor, ela tem essas características aqui, essas morfologia. Aqui a gente tem o estigma, que é o buraquinho por onde o tubo polínico vai começar a crescer, ou o grão de pólen vai se alojar. O estilete é esse pedaço compridinho que vai levar em direção ao ovário da planta. Aqui na parte mais externa a gente tem o filete, que é a parte masculina da planta, e aqui em cima é a antera, e vai sair o grão de pólen dessa região. O conjunto de antera e filete a gente chama de estame. Nessa região um pouco mais abaixo dos estames a gente vai ter as pétalas, que é a parte colorida, que se tiver uma pétala bem desenvolvida serve para chamar a atenção dos insetos, dos animais, para que os animais vão até esse lugar. A sépala é uma parte verde que fica mais embaixo da pétala. Quando a gente tem o conjunto lá das sépalas que a gente vai descendo aqui, elas se juntam num lugar aqui embaixo. Essa junção é chamado de receptáculo. E abaixo desse receptáculo a gente tem o pedúnculo, que é aquele que vai sustentar a flor até o caule da planta. E aí, o que a gente precisa saber aqui, que o ovário é o que vai dar origem ao fruto. E aí, esse fruto, ele vai estar aqui e ele vai ter uma casca chamada de pericarpo. No caso do milho, essa casca é esse envoltório amarelo. E essa casca vai se romper e vai começar a liberar, aqui é o rompimento dessa casca, e vai liberar essa substância branca que tem aqui dentro. No caso dessa substância branca, ele vai ser o endosperma 3N. Então aqui a gente tem o endosperma 3N, que é a região que serve para nutrir o embrião enquanto ele não consegue ainda fazer fotossíntese e todas essas coisas. Então, por fora a gente tem a casca desse fruto, por dentro a gente tem a região que a gente conhece como endosperma 3N, porque a gente está falando de uma angiosperma. No caso, se fosse uma gimnosperma, seria N. E aí, para finalizar, a gente vai ter o embrião. E aí, o embrião ele é o próprio ser vivo, o próprio que vai dar origem à flor, à planta, à árvore que você está falando em questão. E aí ele é a união dos núcleos espermáticos do grão de pólen, que vai crescer o tubo polínico para cá, vai dar a voltinha aqui, vai fecundar a oosfera e formar o embrião. Beleza? Então a gente já sabe o que é embrião, o que é endosperma e o que é o fruto como um todo. Agora que a gente sabe isso, a gente poderia já responder, mas para o exercício ficar completinho, a gente vai lembrar o que é pressão de vapor. E a pressão de vapor
nada mais é do que uma pressão em que coexistem o líquido e o vapor. Então, se a gente tiver uma panela em que aqui a gente tenha um líquido nessa região aqui, toda vez se esse líquido estiver a uma temperatura menor do que a temperatura de ebulição, a gente vai ter a pressão de vapor desse líquido. Porque são moléculas de vapor que estão aqui no ar, saindo desse líquido, fazendo uma pressão em cima dele. E é a hora que ela faz essa pressão em cima dele, você vai ter a chamada pressão de vapor, se a taxa de evaporação for igual à taxa de liquefação desse vapor que está aqui nessa região. E o que é importante a gente falar? Que quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor. E aí a gente consegue ver por esse gráfico aqui. Por exemplo, quando a gente está a 78,3 graus Celsius, a pressão de vapor da água equivale a entre 44 e 17,5 milímetros de mercúrio. E a do álcool vale 760 milímetros de mercúrio. E o que isso me fala? Quando eu tenho numa mesma temperatura, o álcool tem uma pressão de vapor maior que a água. Isso significa que ele é mais volátil que a água, então ele vai evaporar de uma forma mais fácil. Por isso que se você jogar o álcool numa temperatura ambiente, por exemplo, de 20 graus Celsius, ele vai evaporar muito mais fácil do que a água. Uma pocinha de álcool seca muito mais rápido do que uma pocinha de água. E aí o que ele está falando é que quando você tem o milho que está aqui, ele tem água aqui dentro. Um monte de água. E aí essa água, ela está em estado líquido e em estado gasoso, pelo simples fato de que você tem uma pressão de vapor toda vez que você tem um líquido. E aí essa pressão de vapor, ela vai aumentando, junto com a temperatura enquanto você está aquecendo. E aí vai formando vapor de água aqui dentro. Até um ponto em que essa casca não aguenta mais essa pressão. E a hora que ela não aguenta mais essa pressão, ela rompe. E aí o vapor sai. A hora que ele sai, o endosperma ele inverte e deixa a parte do milho, que era a casca, bem pequenininha aqui, ó. Ó, a casca toda aberta aqui, como se tivesse rasgado e aberto ela ao contrário. E aí o endosperma aumenta de tamanho, fazendo com que fique gostoso de comer e não fica mais aquela coisa dura que era antes. Por isso que a resposta dessa questão é a letra C, que é a casca, ela se rompe do fruto para a expansão do endosperma da semente. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. E se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima e eu acho um beijinho, queijo, tchau!